Ouviremos agora a doutora Annelise Freitas, advogada do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, e o doutor Thales Arcoverde Trigger, Defensor Público Federal. Doutora Annelise, por favor. Boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, digno relator dessa DPF, em nome de quem quero saudar todas as autoridades, em especial os meus colegas do GAET. Dignos representantes da sociedade civil organizada aqui, constituída pelas entidades e movimentos de direitos humanos, em especial aquelas formadas pelas mães e pais, cujas manifestações nos possibilitaram uma grande emoção, cuja verdade, claro, faz deixar bem claro o quanto que precisamos mudar esse paradigma de violência e letalidade, que nada se coaduna com a maior lei desse país, a nossa Constituição. Eu sou defensora pública no estado do Pará e falo aqui, como bem colocou o senhor ministro, em nome do GAET, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Federal dos Tribunais Superiores, que é um grupo de execução do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais e que visa garantir, portanto, o acesso à justiça do eficiente e estrategicamente construir bons precedentes junto às nossas cortes superiores. Como GAETs, represento aqui o grande e significativo número de pessoas vulneráveis, atingidas diuturnamente pela violência oriunda das forças policiais e de segurança. É notório, como já foi dito aqui várias vezes, que essa condição inclui também crianças, ou seja, famílias inteiras, onde a maioria são pobres, pretos, de baixa escolaridade e periféricos. Essas pessoas passam de vítimas a réus e acabam respondendo a processos criminais decorrentes da própria violência a que sofrem, bem como terminam também necessitando demandar, no âmbito civil, ações de reparação de danos. Portanto, essas pessoas vulneráveis, da qual tanto vemos falando desde essas defensorias. Isso porque, como preceitua a Constituição Federal, compete fundamentalmente à Defensoria Pública a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais ou coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Portanto, a participação do GAET nessa audiência pública tem como objetivo apresentar exemplos de sucesso, atuações defensoriais, sejam na via extrajudicial, sejam na via judicial, que resultaram ou influenciaram no combate e controle da letalidade policial, contribuindo, assim, com a melhor resolução da presente demanda. A seguir, peço vênia para falar do meu local de fala. Como disse, sou defensora pública no estado do Pará e passo agora a expor sobre a experiência vivida pelo nosso estado, pelo Pará, diante do caso Eldorado do Carajás. Há exatos 25 anos, senhor ministro, em 17 de abril de 1996, o estado do Pará foi palco de um dos maiores casos de letalidade policial ocorrida até então no nosso estado. Que, assim como o Rio de Janeiro, que tem uma relação histórica de conflito urbano, nós paraenses enfrentamos há décadas uma situação igualmente tensa e violenta, porém no campo. Então, o massacre de Eldorado, como ficou conhecido, o conflito ocorrido entre a Polícia Militar e o Movimento dos Sem Terra, na curva do S, de uma estrada estadual chamada PA-150, a única estrada que liga até hoje o sul do Pará à sua capital. Quando, no intuito de desobstruir aquela via pública, a PM iniciou uma operação policial que resultou na
execução de 21 trabalhadores sem terra e mais de 50 feridos. Tal episódio causou grande comoção e repercussão nacional e internacional. E tenho certeza que muitos aqui lembram. Isso tudo impactou diretamente nas estruturas locais de poder. O lamentável episódio resultou, dentre outras questões, na reformulação de todo o sistema de justiça e segurança pública do Estado. E reconheceu, para início de conversa, a ineficácia dos meios e procedimentos utilizados como o causador, o gerador de tamanha letalidade e violação de direitos humanos. Ou seja, independente de que a operação fosse necessária, de que a causa fosse justa, se reconheceu de pronto que os meios e as formas foram totalmente equivocados. Essa reflexão nos possibilitou experimentar diversas ações que foram sendo incorporadas junto às instituições de Estado ali constituídas. E aí, falando pela Defensoria Pública do Estado, ressalto que fomos, então, diante do que aconteceu, a segunda instituição oficial a chegar ao local do conflito, que ficava a mais de 500 quilômetros de Belém. E lá chegando, encontrando o Ministério Público, passamos, então, a uma atuação conjunta, aonde o Ministério Público, na fiscalização e na investigação, junto com a polícia e a perícia, que naquele momento ainda era submetida à Polícia Civil, nós ficamos, por nossa parte, cuidando das vítimas, dos seus familiares e, claro, na interlocução com os movimentos sociais. Diante daquele caos, a Defensoria Pública e o Ministério Público se viu diretamente numa situação total de crise social. Não se sabia, houve um choque entre a sociedade e o Estado, entre a ordem e a desordem, entre os direitos e deveres, entre as vítimas e os culpados. Se falava em tudo. Aumentava-se o número de vítimas, diminuía-se, enfim, uma situação de caos. E essa situação, então, levou a toda essa mudança, essa nova forma de atuar. No âmbito das forças policiais e da segurança pública, ainda no mesmo ano, o Pará adotou e criou o CIEDES, Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, objetivando integrar as forças de segurança, promoveu estratégias, leis que possibilitou diversos avanços na área. Tudo isso completa hoje 25 anos. E, na época, o Estado esteve na vanguarda por ter feito essa integração, que continua e que segue até então. Mas, principalmente, houve a criação de um colegiado, o CONSEP, Conselho Estadual de Segurança Pública, que tem como missão institucional discutir e decidir sobre as políticas públicas e as ações de segurança pública. Seu funcionamento priorizou, na época e logo no início, a maioria da área de segurança pública, mas hoje abrange representantes das 3 esferas de poder, além de efetiva representação da sociedade civil, com voz e voto, com mandato, e juntos executamos e pensamos e elaboramos as situações e conflitos apresentados. A Defensoria Pública, por exemplo, atuou desde o início, muitas vezes como interlocutora, como mediadora, mas hoje tem assento, assim como o Ministério Público e o Judiciário. E aí, representando a parcela de pessoas vulneráveis a qual assistimos, podemos levar o nosso dia a dia, a forma de escuta que temos no dia a dia dos assistidos, da população vulnerável, à realidade. E tivemos aí, por exemplo, a elaboração de uma cartilha que foi exposta na internet, que falava exatamente sobre como se poderia fazer as abordagens policiais. Nesse sentido, o nosso sistema apresentou várias inovações que vêm até hoje, independente dessa questão da defensoria, mas se integrou às forças de polícia, houve a consolidação da ouvidoria do sistema de polícia de segurança pública, a independência do centro de perícias. Hoje nós temos um corpo de servidores próprios desse centro de perícia que realizam as perícias. Houve a criação de vários grupos temáticos de especialização e de discussão,
e principalmente o GALME, o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONCEP, que vem responder aos anseios do Plano Nacional de Direitos Humanos 3 no combate e na forma de definir como lidar com essa letalidade. Seguramente vivemos momentos muito difíceis, mas em meio a tudo aquilo, podemos perceber que a saída estava em integrar, compor e interagir, através de uma intervenção coordenada, melhor equipada e treinada, além de um controle que passasse não só por instituições do sistema de justiça ou segurança, mas também e principalmente pelo protagonismo e representatividade da própria sociedade civil organizada. Mas a Defensoria Pública, como eu disse, pode e deve garantir o acesso à justiça no seu mais alto sentido, também pela atuação judicial. E assim, o GAETES também se apresenta, porque somente nos últimos tempos tivemos atuações contundentes e 3 conquistas emblemáticas dos estados e do Distrito Federal, cuja atuação nos possibilitou, através da via judicial, garantia de direitos humanos de pessoas vulneráveis, resguardando sua dignidade humana, seja em relação à prova de culpabilidade, à integridade física na prisão ou junto ao resguardo de seus lares. E aí tivemos o HC 598886, vedação do reconhecimento gráfico como única prova, o RHC 131236, que é a vedação da prisão preventiva decretada de ofício, ou seja, prisão preventiva, pelo menos com a escuta do Ministério Público ou da autoridade policial, e limitações, e essa sim, o HC 598051, que limitou a entrada em domicílio, definiu, isso tudo no STJ, definiu historicamente, a 6ª turma da STJ, estabeleceu critérios mais objetivos para o ingresso da polícia nos domicílios, onde esse cumprimento pode significar até mesmo a nulidade da prova e a inocência. Então, isso são atividades, são exemplos, senhor ministro, que nós entendemos que, enquanto garantindo a defesa dessas pessoas, podemos atuar e podemos dispor, trazer a este momento, a essa arguição, esses exemplos no intuito de que possamos traçar medidas objetivas a fim de mudar esse cenário de violência e letalidade, completamente contrário à Constituição brasileira. Muito obrigada.